Voltando, gente, então a questão ainda da incomunicabilidade aí dos jurados, tá? O 466, parágrafo 1º, fala pra gente que o juiz-presidente também deverá advertir os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa, na forma do parágrafo 2º do artigo 436 do Código, tá? Parágrafo 2º, a incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. A incomunicabilidade não é absoluta, ou seja, é permitido que os jurados conversem entre si sobre outros assuntos, não sobre o processo, tá? Na presença do oficial de justiça. Então, a incomunicabilidade é somente sobre os fatos do processo. Na prática, ocorre de o jurado, quando é escolhido, telefonar aos familiares para avisar que foi escolhido o que é permitido pelo juiz, tá? Então, gente, já houve casos, eu já vi casos em que um júri durou aí 2, 3 dias. Quando é assim, o júri, os jurados têm que ir para um hotel, tá? Um para cada quarto. Eles são acompanhados pelo oficial de justiça, eles têm que dormir nesse hotel, fica tudo a cargo, a responsabilidade do Poder Judiciário, né? Todas as custas, todas as despesas de transporte, alimentação, tudo fica com o Poder Judiciário, claro. E eles retornam daí no outro dia para participar desse julgamento, tá? Outra coisa, isso eu já vivenciei como assistente, né, do meu atual chefe. A gente ir para um júri às 7 da manhã, o júri começar às 8 e a gente sair do júri às 10 da noite. Então, a gente tomou café, a gente almoçou, a gente tomou café da tarde e a gente teve que jantar lá. E tudo, né, daí o judiciário teve que arcar. Café, claro, café sempre tem, uma bolacha pro café da tarde, água, o almoço e a janta, tá? Então, isso é muito comum e isso tudo, gente, é a cargo do Poder Judiciário. Afinal de contas, né, estão todos ali incumbidos do seu munus público, né, alguns, e outros prestando serviço, o serviço administrativo aí, né, o serviço para o órgão judicial, para o poder público, né? Então, tudo isso fica a cargo do Poder Judiciário, tá? Então, é muito importante a gente analisar isso. Claro, óbvio que essa incomunicabilidade, você for hoje, vamos supor, hoje de manhã fui trabalhar, me ligaram, você tem que vir porque hoje você foi sorteada para ser jurada num processo. Putz, beleza, né? Você tem que ser dispensado do seu trabalho, bonificado assim, não pode ter falta, né, no seu trabalho. E você pode ligar e informar, né, que você está indo, avisar sua família que você está indo para o júri. O júri vai durar aí o dia inteiro ou outro dia. Você tem o seu direito de ligar aí para sua família para avisar, putz, o julgamento não terminou aqui, eu vou ter que dormir num hotel porque a lei, porque não sei o quê. Isso fere a incomunicabilidade? Não, né? Isso mantém a incomunicabilidade. O problema é a comunicação entre jurados, com o MP, com a defesa, claro, sobre assuntos do processo. Isso não pode, tá? Isso fere a incomunicabilidade, a pessoa é excluída, tem que chamar outro jurado aí para votar, porque são 7, tem que ter mais um, porque senão já pensou 3 votos e 3 votos contra e 3 a favor, você tem um empate, você não tem uma condenação, né? Então tem que ser 7 aí, a questão do ímpar é importante, né? Afinal de contas, não fugimos tanto da escola assim, né? Então, isso não fere a incomunicabilidade, tá, gente? Vamos ver o que mais. Desaforamento. O que é o desaforamento? O desaforamento tá aqui no material de vocês, na ementa. O desaforamento é assim, gente. O Carli Filho foi julgado aqui em Curitiba, tá? O crime aconteceu aqui em Curitiba. Porém, a defesa tentou de todas as formas fazer o desaforamento para outro tribunal do júri, né? Sei lá pro Cafundó do Juda, lá para onde? Um local neutro, um local em que os jurados, que sempre são
compostos por pessoas integrantes daquela sociedade local, não estejam contaminados com o sentimento que revestiu a sociedade naquele momento em que o fato aconteceu. Tá? Então, eles tentaram por inúmeras vezes fazer o desaforamento do processo, recorrer, inúmeras vezes não, né? Uma vez, claro, mas houve recurso, né? Foi pedido o desaforamento, foi negado, foi recorrido, tá? Isso foi um dos grandes motivos que levou aí também a grande demora do processo do Carli Filho, tá? A decisão final sobre o desaforamento do processo, tá? Remeter para outro local. Então, o desaforamento pode ocorrer em algumas hipóteses, né? Crime que gere grande clamor social, perigo de linchamento, perigo para as partes envolvidas, tá? São algumas das características aí que pode haver o desaforamento desse processo para outro lugar, tá? Bem diferente. A competência, então, a gente já viu, né, que a competência é competência por crimes em crimes contra a vida. A gente já viu também que a competência ela pode aumentar, né, ser elastecida quando houverem crimes conexos, né? E a gente viu isso também na aula passada, quando a gente falou, tá? Quesitação e votação, função dos jurados, expliquei para vocês, eles vão ser os responsáveis por votar, né? E a quesitação e votação, gente, lembrando que o que a gente está analisando aqui, tá? São questões mais amplas. A gente não vai analisar cada momento, cada fase, porque senão a gente ultrapassa o conteúdo da matéria, tá? Deixa eu só lembrar aqui onde que tá a questão da quesitação para vocês. Eu nunca lembro, sabia? É que é tanto o capítulo da competência do tribunal do júri é gigante. A quesitação tá lá na segunda fase. Eu tô nos artigos da primeira fase, para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Alistamento dos jurados, alistamento, desaforamento. Vamos ler o artigo que fala do desaforamento, gente, que é importante. 427, abram lá o material de vocês no 427. Eu tô com a apostila no computador, com o meu manual aqui, e assim a gente vai indo, tá? Então, vamos ler lá a letra da lei, né? Porque a letra da lei eu não sei decorar, alguns eu já decorei. Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do MP, do assistente do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, porque o próprio juiz competente pode verificar que há perigo, então querem linchar o cara, né? Então, ele mesmo pode verificar que há perigo para o acusado, então ele pode indicar o desaforamento, tá? Poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas, tá? O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Ainda tem o caso da possibilidade da suspensão. Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada e na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese, quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado, tá? Então, a questão aqui da pronúncia, vocês vão ver também em processo penal 2. O procedimento do júri ele é dividido em duas fases, tá, gente? Então, tem uma fase aí de judício accusazione, que é a fase em que você vê os pressupostos para acusação mesmo, né? A denúncia já foi recebida, tá? Mas a gente tem que ver se esse réu, o réu e os fatos, indícios de autoria e materialidade, se há realmente indícios de autoria que façam com que a gente remeta o caso pro plenário do júri, que daí é a segunda fase, tá? Então, a gente tem dois momentos distintos, é muito legal. Gente,
De verdade, é muito legal. Por isso que tem advogado, tem promotor que adora fazer. E geralmente também, né, gente, os crimes aí, eles são crimes muito mais requintados, né? Então você tem aí uma análise muito mais acurada, uma coisa muito mais complexa para você analisar do crime, né? Dificilmente são crimes simples, né? Que nem um furto, um roubo, crime corriqueiro, né? Os crimes contra a vida são muito mais complexos e muito mais instigantes, causa a curiosidade, né? Se você vê na televisão um homicídio, alguma coisa, você vai querer ver, nossa, mas o que aconteceu? Como assim? Por quê? Né? Porque causa uma ofensa à nossa moral, essa que é a verdade, né? Então, é muito mais interessante. Mas, então, 448, a gente vai falar dos impedimentos para ser jurado, e eis que, e aí chega a ser, quase que lógico esses impedimentos, tá? Então, o inciso 1 vai falar pra gente que o marido e a mulher não podem ser jurados do réu, claro, óbvio, né? Ascendente e descendente, pai e filho, mãe e filha, sogro e genro ou nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, então cunhado enquanto perdurar o cunhadio, tá? Tio e sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Então aqui, gente, é meu inimigo. O réu é meu inimigo e eu fui sorteada para ser jurada. Eu tenho que avisar, né, os impedimentos dos juízes. Aí é meu melhor amigo. Eu tenho que avisar, tá? Porque senão você ainda pode responder por algum tipo de crime, né? Atentado aí contra a dignidade da justiça ou algo do gênero, tá? Multa com certeza, tá bom? Ó, não poderá servir de jurado também, o 449. Tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado e tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Gente, existem outras hipóteses ainda que é muito interessante para a gente ver como as coisas influenciam, né? Se você foi jurado, toda vez que você vai assinar nomeação em concurso público, eles perguntam se você foi jurado nos últimos 12 meses. Interessante, né? Até mesmo para saber aí se você tem algum tipo de impedimento ou na sua atuação posterior, né? Então é bem interessante. O funcionário público, de forma geral, ele pode ser jurado, não tem problema nenhum, desde que ele não tenha, dependendo da sua função, participado de julgamento anterior com o caso, tá? Então não teria como ser, desde que tenha algum tipo de vínculo, tá, gente? Isso que você tem que sempre ver o caso a caso, tá? Então não teria problema. Vamos ver a quesitação aqui. Deixa eu achar. Reunião, sessão, julgamento. Gente, falei pra vocês, vai até o 497, é gigante o capítulo dos júris, tá? Mas como a ementa de vocês traz ali pra gente falar da quesitação, a gente vai analisar ela. E, gente, a quesitação são questões práticas sobre o próprio fato, tá? Então, vamos falar da instrução, porque a instrução é muito importante, porque a instrução ali posterior quesitação pode gerar algum tipo de nulidade, tá? Então, o 473 vai falar pra gente aí da instrução em plenário. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado
tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos nesse artigo. Parágrafo 2º, que é o importante para a gente quando a gente for falar de quesitação. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz presidente, tá? Por quê, gente? Importantíssimo. A quesitação é feita pela defesa e pelo Ministério Público, tá? A quesitação o Ministério Público e a defesa podem sugerir a quesitação e o juiz é quem estabelece os quesitos, tá? Se durante a instrução e os debates em plenário algum jurado ficar com dúvida, tá? Eu participei de um júri uma vez que o jurado não tinha entendido a questão da culpa e do dolo. Gente, se ele não entendeu culpa e dolo, gente, olha a gravidade, né? Ele não conseguiu compreender se o réu teve intenção de matar. E isso é um dos quesitos, né? O fulano quis matar ciclano, tá? Então, como ele não entendeu e ele fez essa pergunta, ainda para piorar a situação, ele fez essa pergunta depois que o julgamento já tinha encerrado, né? Já tinham sido lidos os votos. Com certeza a defesa fez constar em ata, né? Eu lembro, era um defensor, o defensor fez constar em ata que o jurado não tinha compreendido a diferença entre culpa e dolo, e por conta disso ele ia pedir a anulação do julgamento, tá? Então, olha só a gravidade disso, tá? Então, quando forem feitas perguntas pelos jurados, geralmente, na dúvida, quesite, tá? Coloque lá como quesitação que eles vão responder, né? Que os jurados vão responder, para não ter problema, tá? Vamos ver aqui dos debates. Então, gente, debates, outra coisa. Vocês vão ver também em processo 2, mas existe regra, existe ordem para os debates, para quem começa falando, para quem termina falando. E isso tem que ser seguido, senão isso também é uma nulidade, tá? Que tem que ser arguída de início e que tem que fazer constar em ata, tá? Tem que fazer constar em ata. Questionário e seu voto. 482. O conselho de sentença... eu vou pôr aqui pra frente. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, sim e não, tá? De modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes, tá? Então, vamos adentrar aqui. Os quesitos são perguntas formuladas aos jurados para que se pronunciem quanto ao mérito da acusação. Como os jurados não fundamentam seu voto, porquanto vigora o sigilo das votações, há necessidade de elaboração de quesitos para que se possa escolher por maioria de votos o veredito da sentença, tá? Então, gente, os quesitos são os seguintes. Então, serão formulados na seguinte ordem. A materialidade do fato, a autoria ou participação, se o acusado deve ser absolvido, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 2, então materialidade, autoria ou participação, deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos ao 1 e 2 deste artigo, será formulado quesitos com o seguinte redação. O jurado absolve o acusado? Então, a materialidade do fato. Fulano morreu, sim ou não? Sim, não. Autoria ou participação? Ciclano participou do fato? Sim ou não? Sim, não. Ou fulano matou ciclano? Sim, não, tá?
Aí, caso eles respondam afirmativamente, né? 3 pessoas respondam afirmativamente, o jurado, as próximas questões vão tratar aí sobre absolvição ou condenação. O jurado absolve o acusado? Sim, não. Se ele disser sim, absolve. Se ele disser não, aí vai para a terceira parte da quisitação, que são as qualificadoras, tá? Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre causa de diminuição de pena alegada pela defesa, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4º. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a esse respeito, tá? Para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Sustentada a tese de ocorrência de crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões para ser respondido após o segundo quesito. E parágrafo 6º, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas, tá? Então, mais de um acusado, eles vão perguntar de cada um dos acusados. Tá bom? Essa era a questão da quesitação. Na próxima aula a gente volta, então, gente, para tratar um pouquinho da ordem dos quesitos, da materialidade, da tentativa branca, tá? Autoria ou participação e quesito absolutório genérico. Por quê? Para vocês entenderem essa questão da quesitação. Tá bom? Então, fechamos aí a aula 11, acho que é a 11, né? E a próxima aula 12, lembrando que na aula 13, gente, é feriado, né? Então, a gente não tem aí conteúdo, beleza?